Olá, seja muito bem-vindo. Jane Grey ficou para sempre conhecida como a Rainha dos Nove Dias. Símbolo do protestantismo, acabou decapitada depois de ter sido feita prisioneira na Torre de Londres. Morreu com apenas 16 anos a 12 de fevereiro de 1554, executada com um golpe de machado. Não há registro oficial do dia do seu nascimento, mas pensa-se que terá sido no outono de 1537. O seu reinado durou exatamente 9 dias, entre 10 a 19 de julho de 1553, e foi um golpe estratégico como tentativa de afastar o catolicismo do trono inglês. Mas antes de começarmos essa saga, eu peço seu like, faça sua inscrição, ative o sininho, maratone e compartilhe e deixe no finalzinho seu comentário para acrescentar a história que estamos contando. Joanne, conhecida por Jane, nasceu em 1537, perto de Lancaster, no seio de uma família aristocrata. Ela era a filha mais velha de Henrique Grey, Duque de Suffolk, e Francisca Brandon. Francisca era filha de Maria Tudor, irmã do rei Henrique VIII. Portanto, Jane era sobrinha neta de Henrique VIII e prima de Edward VI. Ela tinha duas irmãs mais novas, Catherine e Mary. Teve uma excelente educação humanista, rodeada dos melhores tutores. Estudou a antiguidade clássica, gramática, retórica, poesia, história e filosofia moral. Escrevia e falava grego e latim e era igualmente fluente em francês, hebraico e italiano. Preferia estudar Platão, a desportos e caçadas. Protestante fervorosa, foi considerada uma das mulheres mais cultas do seu tempo e uma das figuras históricas reais mais adoradas. Através dos seus professores tutores, ela se tornou devota protestante. Jane foi passar uma temporada com Catarina Parr, uma mulher considerada extremamente culta, que foi a última esposa de Henrique VIII. Após a morte de Henrique, Catarina casou-se com Sir Thomas Seymour, mas ela acabou falecendo em breve. Quando chegou aos 10 anos de idade, Jane foi convidada a frequentar a corte pela mão do ambicioso Thomas Seymour, algo comum entre as crianças aristocráticas no período da dinastia Tudor. Os olhos estavam postos em si como futura candidata a mulher do rei, o seu primo Eduardo VI, o primeiro rei a ser educado como protestante. Porém, os planos não deram certo e Lord Dudley negociou com a mãe de Jane seu casamento com o filho dele. Jane ficou alarmada com a hipótese de casar-se com alguém da família Dudley, mas naquela época não havia muita chance de escolha. Em 15 de maio de 1553, casou-se com Guilford Dudley. O rei Edward VI assumiu o trono com apenas 9 anos de idade e, por ser tão jovem, era assistido por um conselho privado liderado por Lord Dudley, que queria continuar a reforma do reino. Foi com o filho deste que Lady Jane Grey se casou. Em 1553, o rei de apenas 15 anos estava para morrer e não tinha descendentes, sendo a opção mais direta a sua irmã mais velha, Mary, que fora educada como católica e era claramente contra a reforma introduzida da Igreja Anglicana. Politicamente, este seria um passo atrás e os conselheiros de Edward influenciaram-no para nomear outro herdeiro. No entanto, é importante lembrar que o desejo do pai de Edward era que Mary herdasse o trono do irmão, caso esse não deixasse filhos, como ocorreu. O nome de Jane aparecia na linha de sucessão porque a meia-irmã de Eduardo VI, Mary Tudor, filha de Catarina de Aragão, fora considerada ilegítima com a anulação do casamento de seus pais.
A escolhida do rei, influenciada por John Dudley e seus conselheiros, foi Joanne Grey, que tinha a vantagem de ser jovem e de ter tido uma educação protestante. Outro ponto favorável a Joanne era o fato de Dudley ser seu sogro. Nesse caso, Joanne teria como consorte o filho do duque, Guilford Dudley. Com 15 anos, Lady Jane Grey foi então obrigada a sentar-se na cadeira do poder, aceitando ser rainha regente. Há relatos de que teria desmaiado quando foi comunicada da notícia. Edward morreu a 6 de julho de 1553 e, passados 4 dias, Jane foi proclamada rainha sem ter a mínima pretensão. Em 6 de julho de 1553, Jane foi proclamada rainha da Inglaterra e da Irlanda. Dudley tentou prender Mary, mas ela refugiou-se no castelo de Framlingham, em Suffolk. Sua chegada ao trono foi transformadora, sendo a primeira mulher a receber a coroa inglesa da história do país. Mary não estava disposta a abdicar da sua pretensão e contava com o apoio da população por ser filha de Catarina de Aragão, que era ainda intensamente popular. Contava ainda com a simpatia e comoção do povo que acompanhou sua juventude e viu quando foi deserdada e separada da mãe pelo rei Henrique VIII, seu pai. 9 dias depois de Jane ser declarada a nova rainha da Inglaterra, em 19 de julho, Mary chegou a Londres triunfante. O parlamento inglês então declarou Mary como rainha da Inglaterra e revogou a coroação de Jane. Dudley foi executada em 21 de agosto e Jane e seu marido foram feitos prisioneiros com a acusação de traição na Torre de Londres. Jane, junto com Guilford, foram julgados por alta traição. Nessa altura, Mary parecia inclinada a perdoar a prima e chegou a enviar-lhe o seu confessor numa tentativa de a converter à fé católica. No entanto, em janeiro de 1554, começou uma revolta popular contra Mary, organizada por Thomas Williot, por causa do iminente casamento de Mary com o católico Filipe da Espanha. Jane Grey não estava relacionada com esta rebelião, nem era a sua beneficiária, mas foi presa novamente. Alguns nobres, incluindo o pai de Jane, juntaram-se à rebelião pedindo a restauração desta como rainha. Filipe insistiu na execução de Jane por considerá-la uma ameaça em potencial. A Jane Grey ainda lhe foi dada a hipótese de lhe ser poupada a vida por Mary Tudor se convertesse ao catolicismo, mas Jane não aceitou, o que selou o seu fim. Em 12 de fevereiro de 1554, foi decapitada com um machado no mesmo dia que o marido. Ele ainda pediu para se encontrarem numa última vez, mas Jane recusou, alegando que lhe causaria muita dor. Pelas 10 da manhã, Lord Guilford Dudley foi executado publicamente com uma multidão a assistir, entre os quais a própria Lady Jane Grey, da janela da sua torre. A execução privada foi ordem de Mary, como um gesto de respeito à prima. Jane foi executada aos 16 anos e enterrada junto a Guilford, na Capela Real de São Pedro. No dia 19 de fevereiro, o pai de Jane foi executado por traição. Nos livros de história, Jane Grey, mais conhecida como Lady Jane, é lembrada como uma vítima inocente do cruel jogo de poder de sua própria família. A jovem de apenas 16 anos, que foi descrita como alguém precocemente inteligente e como uma das mulheres mais cultas de seu tempo, não conseguiu superar a ambição daqueles mais próximos a ela. Depois de um breve período, apenas 9 dias governando a Inglaterra, terminou encarcerada e executada em 1554. Além disso, a história não esteve do seu lado. Lady Jane Grey
não é listada entre as monarcas oficiais da Inglaterra. Seu trágico destino passou desapercebido dentro da complexa trama da dinastia Tudor, um dos períodos históricos mais populares da história inglesa. Lady Jane foi uma vítima da ambição de outros, ou de fato, uma usurpadora fingindo inocência sobre suas pretensões. O que você pensa sobre isso e sobre a atitude impiedosa de Mary Tudor? Te espero nos comentários. Obrigada pela sua companhia em mais um vídeo. Estarei nos comentários aguardando a sua opinião.